indicadores nos dizendo que esse período não vai terminar junto com essa quarentena estendida, porque já faz aí um ano que nós estamos obrigados a trabalhar home office por causa da pandemia. Tudo indica que é uma tendência que veio para ficar. Aliás, bastante atrasado aqui no Brasil, porque eu morei há 12 anos eu morei nos Estados Unidos e isso, o trabalho home office já era uma tendência muito forte, já era comum as pessoas terem os seus escritórios dentro de casa e trabalhar a partir de casa. E eu quero te trazer nesse vídeo um pouco da minha experiência, alguns insights que eu acredito que possam aí te auxiliar nessa transição. E eu quero começar te dizendo que a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou ela pode ser a nossa pior inimiga. Logo em seguida que eu pedi demissão da escola em que eu atuava, em que eu dava aula há 10 anos, eu me lembro como se fosse ontem que eu acordei na segunda-feira, coloquei a minha roupa de trabalho e quando caiu a ficha de que eu não ia sair de casa, de que eu não tinha mais para onde ir, de que sim, eu havia pedido demissão, eu caí no choro. Eu chorei muito, eu senti dor física, eu fiquei frustrada, eu entrei numa sensação de angústia. Para mim, começou a fazer sentido que as pessoas diziam que eu era maluca de estar deixando um emprego de carteira assinada para que eu me tornasse empreendedora. E eu disse, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho para onde ir, não tenho trabalho, pedi demissão, vou pedir para voltar. E as lágrimas escorriam. Como eu falei anteriormente, nós temos aí diversos indicadores mostrando que é uma tendência que as empresas paguem para os seus colaboradores trabalhar a partir de casa. Alguns gestores, inclusive, já detectaram um aumento da produtividade porque essas pessoas conseguiram se adaptar mais rapidamente e elas estão mais próximas dos seus filhos, mais próximas de cônjuge, evitam deslocamento, longas distâncias de deslocamento, às vezes, principalmente para quem mora em cidade grande, como São Paulo. Não é o caso aqui em Porto Alegre, talvez mais para quem mora na Zona Sul e trabalhe na Zona Norte. Ainda assim, pegaria aí meia hora de trânsito, mas tem a questão de trânsito, tem a questão de deslocamento, de qualidade de vida, nessa de uma a 2 horas, tem gente que perde até 3 horas em deslocamento. Quantas coisas podem ser feitas? Desde uma caminhada no parque, uma atividade física, um novo curso, diversas coisas podem ser feitas em 1 hora, em 2 horas, quem dirá em 3 horas. Então, é uma tendência também, porque existe aí uma economia de combustível, uma economia de espaço, de pagar estacionamento, seguro, o próprio espaço, né? Então, muito provável que é uma tendência que venha para ficar, que possa se tornar o nosso novo normal. Com a experiência, com esses 10 anos que eu tenho de home office, eu quero te trazer algumas dicas, alguns insights de como ser produtivo, porque hoje eu sou altamente produtiva trabalhando a partir de casa. Isso foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. No início, como todo o novo início, foi bastante desafiador, foi bastante difícil, porque eu realmente, né, o que acontecia? O relógio despertou, banho, café e rua, né, ida para o trabalho. O que não acontecia mais
a partir do trabalho de casa. Então, eu já nem lembro direito depois, né, ao certo, como foi a continuação dessa adaptação. Mas, assim, nos detalhes, né, para te trazer isso nos detalhes. Mas o que eu lembro perfeitamente foi logo do primeiro dia que eu chorei muito, eu fiquei muito triste, eu fiquei realmente pensando em voltar atrás para pedir para voltar para a empresa. Que bom que eu não fiz isso e eu consegui permanecer. É necessário disciplina, é necessário perseverança, é necessário coragem. E aí o que eu fiz? Dentro da minha casa eu não tinha um espaço adequado para home office, mas eu procurei montar dentro do meu próprio quarto, na época, uma bancada. Então eu fiz uma bancada onde eu colocava o meu computador, ao lado eu coloquei uma estante com os meus livros, coloquei um abajur e naquele espaço pequeno era o meu espaço de concentração e de trabalho. Não importava, né? Eu não me importava que a minha cama estava logo ali atrás. Eu não deitava na minha cama, eu não tirava nenhum cochilo durante o dia. Aquela ida, o sentar, o ato de sentar na minha cadeira já me dizia, tu está agora trabalhando. E, bom, logo em seguida eu comecei a atender os meus alunos, porque eu comecei a trabalhar como tutora. Então, logo em seguida, eu comecei a atender empresas, e aí eu tinha esses deslocamentos, eu não tinha um lugar fixo para ir, eu atendia diferentes empresas, diferentes alunos em diferentes locais, mas aquele espaço, aquele, aquela, aquele espaço, né, de trabalho, ele continuava sendo o meu local de trabalho, o meu home office. Eu nunca, eu sempre procurei não trabalhar com roupas de casa, com roupa de ficar em casa. Eu sempre procurei trabalhar vestida adequadamente, vestida como se eu estivesse saindo para o trabalho, inclusive trabalhando de perfume, inclusive trabalhando maquiada, de banho tomado. O que eu comecei a melhorar com o passar do tempo foi a minha própria agenda, o meu dinamismo e a minha flexibilidade. Que eu fazia primeiro, né, para manter uma certa rotina e um certo padrão? Eu comecei a trabalhar exatamente as horas em que eu estava na escola, eu comecei a adaptar isso para o home office. Mas com o passar do tempo, eu percebi que não era necessário fazer isso. Eu tinha a minha liberdade, eu tinha a liberdade de lembrar que eu tinha uma entrega para fazer e eu não precisava mais ficar presa a relógios. Parece que a gente precisa de algo externo nos controlando, do contrário, a gente não consegue fazer. Mas, na verdade, são convenções que a gente, são âncoras que a gente cria, que a gente coloca, né, que nós colocamos a nós mesmos. Então, com o passar do tempo, hoje, isso está muito, né, isso tá muito tranquilo para mim. Eu consigo ter os dias em que eu consigo hoje ter claramente a minha entrega da semana, a entrega do meu dia e não importa se eu vou parar no meio da manhã, às 10 horas da manhã, para malhar, para fazer atividade física, eu paro. Às vezes eu paro ao meio-dia, às vezes eu começo uma atividade física às 8 horas. Como a minha agenda é muito dinâmica, eu encaixo uma atividade física no meu dia. Ao longo da semana, eu tenho que ter pelo menos 3 dias da semana dedicados à atividade física. Também dias da semana dedicados a lazer fora de casa, caminhadas no parque, corridas no parque, alimentação, sono adequado. Antes eu tenho uma tendência, e eu admito, uma tendência workaholic, de trabalhar demais. Isso por algum tempo foi muito bom, mas eu comecei a perceber com o passar do tempo que isso não me ajudava muito, aliás, mais me atrapalhava do que me ajudava, começou a me gerar ansiedade, eu comecei a deixar de fazer atividade física e as coisas começaram a desandar, meu desempenho começou a cair. Então, uma das coisas que eu não abro mão hoje e eu tiro, se for possível, não abre
mão de uma boa alimentação, de atividade física e de sono reparador. O que é um sono reparador? Um sono reparador é aquele em que tu tem uma higiene do sono, em que tu te programa para aquele momento de descanso. É mito dizer que nós precisamos de 8 horas ou de 7 horas de sono. Cada um de nós é único com as questões do sono. Algumas pessoas precisam de 8, algumas de 7. Tem adultos que precisam de até 9 horas para que o organismo possa se restabelecer. Então, compreende quantas horas de sono são adequadas para que tu esteja bem e trabalhe bem e tenha um bom desempenho no dia seguinte. Por exemplo, eu preciso de 7 a 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas. Então eu começo a me preparar para ir dormir por volta de 9 e meia. Então é desligar computador, é parar o curso que está fazendo, é não se alimentar depois das 8 horas da noite, né, para não dormir com o estômago pesado e se sentir pesado e ter pesadelos e acordar no meio da noite. Então, a nossa rotina é ir para a cama, se preparar para ir para a cama por volta de 9 e meia, para que às 22 horas estejamos já adequadamente no nosso ambiente de sono. Não tem televisão no quarto, não tem ar-condicionado no quarto, não tem luz no quarto. O que é que hoje tu faz muito bem? O que é que tu faz muito bem hoje no home office? Por exemplo, é ter uma rotina de sair da cama, tomar banho, escovar os dentes, tomar café e ter a tua estação de trabalho organizada? Isso tu faz bem? O que é que hoje não está funcionando muito bem ainda, que tu sente que te tira o foco, que te distrai? É dormir tarde? É acordar muito tarde? É não fazer atividade física? É não ter um sono reparador? O que está te tirando o teu próprio desempenho? Como estão os teus pensamentos com relação a isso? Por que eu pergunto pensamentos? Porque, na verdade, os obstáculos eles estão mais dentro do que fora. Se eu tenho uma visão de que a minha casa é o meu santuário, é o meu lugar sagrado, que aqui não acontece nada além de relaxamento, receber amigos, cozinhar, eu automaticamente estou me fechando para o trabalho, para as coisas do trabalho. Inconscientemente eu estou me fechando. Então, quais são os pensamentos que tu precisa, que seria importante que tu mudasse com relação a isso? Vou te dar um exemplo meu. Eu entendo que a minha casa é o meu lugar de trabalho, é o meu lugar de produtividade, é o lugar em que eu estou construindo a minha carreira em determinados momentos. E em outros momentos, eu utilizo esse mesmo espaço para meditação, eu utilizo esse mesmo espaço para os meus estudos e para o meu crescimento pessoal, eu utilizo esse mesmo espaço para dançar, para treinar. Eu preciso de um espaço de 1 metro por 1 metro para fazer atividade física e eu faço. Então, o que é que tu precisa mudar aí dentro de ti para que fique mais leve essa compreensão do trabalho de casa, para que a tua entrega seja melhor, não para os outros, mas para ti, para que tu te sinta bem, para que tu te sinta mais leve. Talvez tu tenha que mudar o ambiente de trabalho, talvez tu precisa readequar a forma como os móveis estão distribuídos, sei, mas eu tenho certeza absoluta que tu sabe exatamente o que fazer, quais são os acordos que tu precisa fazer com o cônjuge, com os filhos. Talvez tu tenha hoje, talvez se tu não tiver um espaço como esse, eu estou falando contigo nesse momento do meu home office, é um escritório em que eu consigo fechar a porta e eu felizmente tenho uma vista linda aqui da minha janela. Eu consigo enxergar o Guaíba, eu consigo ter uma visão do pôr do sol, mas eu não tinha isso quando eu comecei no meu trabalho home office. Eu não tinha isso. Então, o que é que tu pode modificar hoje para que as coisas aconteçam
de forma mais leve, porque esse é o segredo, é leveza. A gente não busca por felicidade, a gente busca por integração, mais integração das áreas. E essa integração consciente das áreas que vai gerar mais equilíbrio, e esse equilíbrio vai gerar uma vida mais satisfatória e, consequentemente, mais felicidade. Mas não é a felicidade que a gente está buscando. Então, a gente está buscando uma harmonização. Acho que essa é a palavra que melhor define. Harmonizar as coisas, harmonizar de dentro para fora, para que eu consiga ter um melhor desempenho ou elevar o meu desempenho home office. Até o próximo vídeo. Obrigada!